A glória de Deus continue assim. Deus continue abençoando os jovens, sua direção. Não é fácil lidar com jovens, mas quando Deus está no comando, tudo dá certo, né? A gente, quando bota Deus na frente, tudo dá certo. Glória a Deus. Confesso, meu irmão, que ontem foi impactante a obra do Senhor aqui. A presença do Senhor foi grande, né? Foi muito forte, né? O pastor disse. Quando o pastor me escalou para trazer a palavra do Senhor, o que é que eu vou trazer para a igreja? Nosso pastor pregou tudo ontem, isso aí. Mas a palavra é do Senhor Jesus, Ele que manda, Ele que se responsabiliza. Amém, irmão? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no tema que os jovens escolheram. Uma palavra que o Senhor me tocou no meu coração, eu trazer para a igreja. Confesso que eu vinha orando a Deus pedindo o Senhor, orando, o Senhor não me deu nada ainda. E hoje de manhã o Senhor me despertou, e eu comecei ali escrevendo, trazendo algo da parte de Deus, e que seja feita a sua vontade nessa noite, né, irmão? Glória a Deus. Vamos ler do capítulo 5, verso 16 até o verso 26. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão as anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquele desejo pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intenta fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, divisão, inveja, bebedice, feitiçaria, desgradas, outros pecados semelhantes. Repito, que disse antes, que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificado, as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos torneis orgulhosos, provocando a inveja um dos outros. Amém, meus amados? Pode sentar dando glória ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu fui exatamente mergulhar nessa passagem, o que eu estava falando. Eu comecei a ler esse livro, eu li ele durante essa semana ali umas 3 vezes, para entender e para buscar algo do Senhor para trazer para o dia de hoje, no encerramento da mocidade. E eu comecei a entender que esse livro de Gálatas não é verdade. O livro de Gálatas, na verdade, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em direção a várias igrejas e região da Galácia, uma província romana na Ásia Menor, atual Turquia. A cidade provavelmente fazia parte dessa região do sul da Galácia, onde Paulo havia estabelecido as igrejas, incluindo Antioquia da Persídia, Icônia, Listra e Derbe. A principal razão para Paulo escrever esta carta foi combater a influência dos mestres judaizantes, que para eles se tornarem cristãos, tinha que obedecer à lei
de Moisés, incluindo a prática da circuncisão. Mas para Paulo, defende a justificação pela fé em Cristo Jesus. Eu comecei a ver que essa carta aos Gálatas, Paulo escreve ela não só para uma igreja, é para várias igrejas que Paulo está escrevendo. E essa carta aos Gálatas, Paulo não está, Paulo não está falando como dando uma doutrina, uma repreensão para aquele povo, para o gentio daquela época. Porque Paulo, quando a gente observa, ele vai dizer no capítulo 2, eu fujo a memória, no versículo 1, porque as pessoas daquela região estavam se contaminando tão rápido com os judaizantes e desceram para aquela região para contaminar aquele povo, para contaminar o que Paulo tinha falado, o que Paulo tinha pregado para aquela igreja. E quando Paulo começa a entender que os judaizantes estavam contaminando, ele faz essa carta. Ele faz essa carta falando para a pessoa. O que nos chama a atenção, o que nos chama a atenção para o dia de hoje, que quando esse povo começava a escutar que os judaizantes estavam contaminando, que para ele poder ser salvo, ele tinha que ser considerado. Mas Paulo queria dizer para ele que para ser salvo não precisava mais, porque era pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus que morreu na cruz. O que nos chama a atenção é que ele, quando diz, por tão pouco vocês estão se deixando se levar por essa falsa doutrina, por tão pouco, aí eu estava trazendo para o dia de hoje, por tão pouco tem pessoas caindo na armadilha de Satanás aí fora, por tão pouco tem pessoas se desviando por causa dessas seitas ao contrário do Evangelho de Cristo. Você sai para pregar, você sai para evangelizar, sempre tem alguém que se levanta para falar contra a palavra de Deus. E eu comecei a entender quando Paulo começa a explicar para esse povo que ele não poderia viver mais pela lei, ser circuncidado, porque o Senhor Jesus Cristo já libertou ele de todos os seus pecados. E quando eu comecei a ler, que a gente vê aqui no primeiro versículo, ele diz: por isso digo, viver debaixo do Espírito, deixe que o Espírito guie sua vida. E no versículo 16 a gente vai começar a entender, para depois entrar nesse primeiro, a gente vê que algumas Bíblias falam, aqui está falando de natureza humana, mas alguma Bíblia fala da carne. E o que é? E eu comecei a separar algumas coisas e entender que o que é pecado? O pecado é transgressão da lei de Deus. No hebraico se diz errar o alvo. Glória a Deus. E eu comecei a observar que quando a gente se deixa se levar pela natureza da carne, você começa a se afastar de Deus. Porque sabe o que só afasta você de Deus? É o pecado. O que afasta você, jovem, de Deus é o pecado. Não tem a outra coisa a não ser o pecado. E que vai levar uma grande geração para o inferno. Não é o pecado. É a prática do pecado. O que vai levar uma grande geração não é o pecado. É a prática do pecado. O nosso pior inimigo é a nossa própria carne. Porque ela reina. E quando você deixa a carne reinar, você começa a perceber que o Espírito está se afastando de você. Quando a gente deixa o pecado reinar, a carne reinar, que ela leva a gente para a prática pecaminosa, pela prática, o que Paulo está enfatizando aqui para a igreja da Galácia, é que eles estavam se deixando de levar por tão pouco, pela imoralidade daquele judaísmo que estava dizendo que ele tinha que ser circuncidado. Mas se ele fosse circuncidado por causa da lei, quer dizer que o que Jesus tinha feito era em vão. Ele veio pelos pecadores. Ele veio pelos pecadores, ele abomina o pecado. A prática do pecado. Glória a Deus. E isso me chamou bastante atenção.
A nossa carne, temos que brigar todos os dias. Quando você pega alguém, vamos dar um exemplo, chega uma pessoa endemoniada dentro da igreja, você vai orar essa pessoa, o demônio vai embora. E a sua carne? Você tem que brigar com ela todos os dias. Você tem que vencer ela todos os dias, tem que estar vencendo a carne. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, quando Jesus estava dentro do Getsemane, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que vigiar diariamente para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer o Espírito de Cristo na nossa vida. Não temos que deixar a carne reinar. O que está acontecendo hoje, uma grande geração dizendo que tudo é normal, tudo pode, tudo isso pode, é normal. E esse normal que está levando uma grande geração para o inferno. Nós temos que ser diferente, mostrar que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. A gente não deve trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, mas devemos contaminar o mundo com a presença de Deus. Glória a Deus. Não podemos deixar se contaminar. Não podemos se deixar se levar por tão pouco. A gente vê por tão poucas pessoas deixando os jovens se afastando da presença de Deus. O que é que está acontecendo? Sabe por quê? Porque está deixando a carne reinar e dizer é normal. A irmã é normal. Tudo é normal. Mas vai chegar um tempo que você vai dizer que não pode dizer que isso é normal. Vai chegar um tempo que não vai ser normal. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá. E eu estava olhando, quando a gente olha do seio da carne, e a gente lembra de José, foi falado aqui já nessa noite. Quando a gente deve vigiar e vencer a nossa carne todos os dias. José ele era tentado pela mulher de Potifar toda hora e todo instante. Até fora dos bastidores ele estava sendo tentado. Até no momento que ela estava só, que tramou para ele. Mas você sabe o que José fez? Ele correu. Aí eu comecei a observar, mas sabe o que acontece porque José correu? Hoje muitas pessoas dizem, não, a carne é fraca. E começa a cair num ato errado, fazendo coisa errada. Mas José não, sabe por quê? Porque caráter não se mostra pela frente, caráter se mostra por trás. O que nós devemos mostrar é quando estamos atrás, que ninguém está vendo. Aqui o pastor está me vendo, todo mundo está vendo, eu paletosado. Mas atrás, como é que eu estou? Por trás do bastidor, como é que eu estou? Você pode esconder de mim, do pastor, do seu pai, mas de Deus não. Sabe o que José tinha? Caráter e obediência a Deus. Ele tinha caráter. Ele combatia o desejo pecaminoso da carne todo instante. Ele não se deixou levar pelo pecado da carne, que reina toda hora na nossa vida. Toda vez fica querendo levar a gente para pecar. Mas quando a gente deixa a presença do Espírito na nossa vida, a gente tem controle sobre ela. E de carne não reina aqui. Quem reina é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Caráter, presença do Espírito Santo de Deus. Não devemos se deixar se levar por tão pouco. Temos que ter caráter, ó. Eu já fui jovem. Que nem o nosso evangelista falou, não é fácil no mundo que a gente vive hoje. E a gente vê esses jovens que chegaram aqui, porque foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas se vocês querem a presença do Espírito, busque cada vez mais, vigie cada vez mais, porque a tentação da carne é grande. E se você não estiver preparado, você acaba caindo. Se você não estiver preparado com a presença, você acaba caindo. O que me chama a atenção agora, sabe o que é? É quando Davi ele estava no palácio. Davi ele não vigiou e ele deixou o desejo da carne reinar.
e ele caiu em adultério. Mas quando ele começa a observar, ele se arrepende do que ele tinha feito. E no Salmo 58 ele vai dizer: Senhor, não afasta de mim o teu Santo Espírito, não tire de mim a tua presença. Se nós viemos pedir ao Senhor para ele não tirar o Espírito da nossa vida, para que ele não me afastar da nossa presença, porque com a presença de Deus você é diferente, com a presença de Deus ele transforma, com a presença de Deus você está firme para combater as carnes pecaminosas que vem nos abatendo. Glória a Deus. É forte. Se a carta que Paulo estava escrevendo aos Gálatas, por tão pouco estava se desviando, por tão pouco estava dando ouvido, e por tão pouco a gente dá ouvido aí fora. A gente vê tantas pessoas, se você sai para evangelizar, nosso evangelista ele sabe, a gente vê jovem perdido nas drogas, a gente vê pessoas já no ministério afastado, e diz: você vai evangelizar, sabe o que ele diz? Irmão, não é fácil. Não mesmo não, irmão. Sabe por quê? Porque tu deixasse a carne reinar mais do que o Espírito. E é difícil quando tu deixa ela reinar, sabia? É difícil tu voltar. Muitos é mais fácil uma pessoa que nunca aceitar Jesus e que é um afastado, se voltar para a presença de Deus, porque ele já se deixou se contaminar com a carne pecaminosa. A carne só te leva por água, que eu falei. É uma grande geração que está se perdendo por causa dessa imoralidade, por causa dessa carne pecaminosa, porque tem medo de dizer não para a carne e sim para o Espírito. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu com José? Ele fugiu da tentação. Agora veja, tem laço que Deus vai tirar de você, mas tem laço que é você que tem que correr. Tem laço que Deus vai tirar de você, mas tem laço que é você que tem que fugir. Foi o que José fez. Ele fugiu do laço dele. Ele não desejou se levar. Muitos começam a observar e dizer: ninguém está vendo, ninguém está observando, eu vou fazer. Depois eu estou falando, pregando, que nem foi falado aqui ontem, irmão. Pregar, tu pode falar, tu pode cantar em adultério, tu pode pegar em pecado, pode. Mas cuidado, que a cobrança de Deus vai vir. A cobrança de papai vai chegar. Hoje ele é o seu advogado, jovem. Hoje ele é seu advogado de igreja. Mas no juízo final, ele vai estar sentado lá no trono como juiz. E general do general, ele vai dizer: agora eu quero ver se você vai dizer: Senhor, eu fiz isso. A carne é fraca. Ele vai dizer: meu filho, a carne é fraca. A coisa afasta de mim que eu não te conheço. Afasta de mim que eu não te conheço. É isso que você quer para a sua vida? Que o Senhor diga isso para você, ou que você quer viver no Espírito e dizer: vem para o seio de Abraão. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É forte. Eu, quando estava lendo essa passagem, digo: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu pregue nessa noite. Mas se Ele manda, Ele se responsabiliza. Aleluia. E uma coisa que me chamou a atenção, eu botei aqui, você vai ficar até animado. Eu disse: isso é minha imaginação, boa igreja. Glória a Deus. O inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem. A gente veio da passagem de Jó. Agora, quando ele só tem poder quando Deus permite. Agora também quando você dá espaço. A carne pecaminosa, ele faz, ele tira lá, joga num lamaçal do pecado, que a pessoa vai dizer: rapaz, quem tu era, agora como é que tu tá aí? Como tu tá aí? E nós, como está cheio do Espírito Santo, o Senhor pega, ele transforma, ele faz. Para o mundo ele vai dizer: olha como Deus faz na vida desse jovem, olha como Deus faz na vida dessa jovem. Sabe por quê? Quando ela deixa o Espírito habitar, onde ele chega, as pessoas vão olhar o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dele, na vida dela, e jamais alguém vai dizer: olha,
Esse jovem fazia coisa, realmente fazia coisa errada, mas agora quem habita nele não é a carne, e sim o Espírito de Deus. E quando muitos ficam pensando, a carne é fraca, irmão, viver em pecado. E eu separei duas coisas aqui, a imaginação minha, meu irmão. Mas medite comigo. Eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, a graça é pior do que a lei. Aí você pode até olhar, como? Né? A graça, nós não somos salvos pela graça? Sim, irmão. Por quê? Na lei, só era pecado se houvesse ato. Na lei, só era pecado se houvesse ato. E dentro da lei, matava no ato do pecado. Se fosse pego em adultério, era que o castigo do pecado era morte. A gente veio pela mulher que foi pega em ato de adultério. Mas o Senhor, ele chegou perto daquela mulher e disse, vai, não peque mais. Não é para a gente viver pecando. Nós somos falhos. Na lei, pecado só é feito se pegar em ato, né? E na graça, até no pensamento que já está pecando. Na graça, até no pensamento que está pecando. E sabe o que a graça faz quando tu está pecando só no pensamento? Tu vai se afastando, tu vai perdendo a vontade de orar, tu vai perdendo a vontade de buscar a Deus, tu vai sentindo até vergonha de chegar na igreja, tu vai estar se afastando. Ai, irmão, a graça salva, mas tu está dando espaço para tu mesmo se afastar, tu está deixando a carne reinar. E é que nem eu falei, a graça salva, mas vai chegar um tempo que ela vai te julgar. Quando o Senhor raiar das nuvens e Ele estiver no trono, que nem eu falei, Ele vai ser o nosso juiz, o Senhor do Senhor. E não vai ter tempo mais para você observar e dizer o que é que eu fiz, como é que eu posso consertar. Você pode consertar hoje, nesse momento, e dizer, Senhor, eis-me aqui, habita teu Espírito Santo para que eu mude, meu jeito, para que eu mude meu ato que eu esteja fazendo escondido, e o Senhor me transforma. Aleluia! O Senhor, Ele transforma. E que nem o versículo primeiro ele vai dizer, por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. É quando você deixa o Espírito guiar, tudo fica diferente. Amor, mansidão, paciência, né, irmão? Tem gente que Deus deu no Espírito, mas quando chega em casa só pode dar na mãe e gritar, a mãe fala, filho, vem cá, vou não, mãe. Filho, vem cá, no meu tempo era a senhora, o senhor, e oi, o que é? Você, né? É, jovem. É a intimidade e o respeito que parou. Não devemos perder esse respeito, porque se nós perdemos respeito com nossos pais, a gente vai perder o respeito com Deus. Mas quando você deixa o Espírito reinar na sua vida, você fica diferente, a presença começa a habitar em tu. Faça que nem Davi, ele errou, mas quando ele errou, sabe o que ele faz? Ele diz, Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito, não afasta de mim a tua presença, porque com a presença de Deus nós estamos reformados, com a presença de Deus tudo fica diferente. E se você quer que o Espírito Santo habite de você, começa a glorificar, começa a exaltar a Deus. Ele está aqui nessa noite. O Espírito do Senhor está aqui. E Ele quer habitar em você. Como basta dizer a Deus e começar a glorificar. Glorifica o Senhor. Eu lembro que você pega o Espírito no habite. E habite você começa a glorificar. Como ele você quer, o Espírito é obediente. Ele não entra forçado. Você tem que chamar. Você tem que chamar Ele para Ele poder entrar na sua vida. Peça a presença do Espírito. Viva em Espírito. Viva em Espírito, jovem. A carne é pecaminosa.
Mas você no Espírito, você tem controle sobre ela. Você no Espírito, você tem controle sobre ela. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite, cada um aqui está saindo, vivendo no Espírito. E o Espírito de Deus vai transformar cada um de vocês, ó, cada vez mais. E através de vocês o Senhor vai encher essa mocidade que foi falado. Ó. Agora cada vez mais fique em Espírito, busque o Espírito. Porque a Bíblia diz lá em Atos que um vento perto do outro tomou conta. E o Espírito do Senhor desceu sobre a sua casa. Pois se você quer, peça a presença do Espírito. Peça a presença do Espírito nessa noite. Peça a presença do Espírito de Deus nessa noite, igreja. A aula está avançada, eu fui até aqui, mas eu quero cantar o hino com a mocidade. Aquele hino que você sabe. Espírito, Espírito, com tua igreja, que desce como fogo, que tu é cantar crente. Medique na letra deste hino, igreja, e comece a chamar a presença do Espírito. O Espírito, que desce como fogo, me envolve em Pentecostes e enche-me.